Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei, depois de ti, um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavras do Santo Padre. Portanto, não é suficiente perguntar-nos quanto oramos, mas devemos interrogar-nos também como rezamos, melhor, como é o nosso coração. É importante examiná-lo para avaliar os pensamentos, os sentimentos, e extirpar a arrogância e a hipocrisia. Mas eu pergunto: é possível rezar com arrogância? Não. Com hipocrisia? Não. Só devemos orar pondo-nos diante de Deus tais como somos. Não como o fariseu, que rezava com arrogância e hipocrisia. Vivemos todos arrebatados pelo delírio do ritmo diário, muitas vezes à mercê de sensações, atordoados, confusos. É preciso aprender a encontrar o caminho do nosso coração, recuperar o valor da intimidade e do silêncio, pois é ali que Deus nos encontra e nos fala. Santos do dia. São Cirilo, bispo de Jerusalém e doutor da Igreja. Embora o testemunho e palavras claras e penetrantes de Cirilo de Jerusalém remontem aos primeiros séculos do cristianismo, ainda hoje são muito oportunas. Proclamado doutor da Igreja, em 1882 por Leão XIII, seus escritos inspiraram duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, sobre a Igreja, e a Dei Verbum, sobre a revelação divina. A exigência de formar o povo à verdade sempre orientou a ação e a obra pastoral deste santo. Catequese sobre a iniciação cristã. Cirilo nasceu, provavelmente, em Jerusalém no ano 315, no início do período de Constantino, quando o cristianismo saiu da clandestinidade e se tornou religião oficial. Desde criança, recebeu a prática da fé dos pais, na sua juventude praticou a ascese e viveu a pobreza e o celibato. Aos 30 anos, foi ordenado sacerdote e, imediatamente, se dedicou à preparação dos catecúmenos ao sacramento do batismo. Naqueles anos, nasceram suas famosas 24 catequeses, nas quais demonstra uma excelente formação literária centralizada no estudo da Bíblia. Seu rigor doutrinal unido à sua capacidade inata de transmitir conceitos metafísicos, mediante uma linguagem simples e evocativa, não passam despercebidos, tanto que, por volta do ano 348, foi consagrado bispo de Jerusalém, sucessor a Máximo.
luta contra as heresias. Como bispo, Cirilo destacou-se logo por sua atitude pacífica e capacidade de mediação, virtudes que, no entanto, não atenuaram a firme ação contra a divisão da comunidade, a heresia e os maus costumes. Defendeu a pureza da fé e incentivou a renovação espiritual. A Igreja na época atravessava um período difícil por causa das correntes heréticas e dos fortes contrastes teológicos com os arianos perversos. Embora Cirilo seja recordado por alguns como simpatizante das teses arianas, sobretudo na sua juventude, nas disputas cristológicas adotou, com decisão, o símbolo niceno proclamado pelo Primeiro Concílio Ecumênico de Nicéia. Contraste com os arianos e os três exilados. Esta sua tomada de posição causou inimizade com os arianos, que ao negar a Jesus a igual divindade do Pai, não puderam aceitar a firme defesa da consubstancialidade por parte de Cirilo. Por isso foi destituído do seu cargo em 357, pelo próprio bispo que o havia consagrado 9 anos antes, Acácio de Cesareia da Palestina. Este último, ao acusar Cirilo de erros doutrinais, pretendia que a sede de Jerusalém fosse submetida à de Cesareia. Depois de um concílio episcopal em 359, Cirilo foi reabilitado, mas expulso pela segunda vez, por causa das pressões de Acácio sobre o imperador filo-ariano, Constâncio. Com a morte do soberano, o prelado de Jerusalém retomou seu cargo, mas por pouco tempo, pois até o imperador Valente lhe era hostil e o condenou ao exílio de 367 a 378. Portadores de Cristo. Ao término deste longo período, graças ao benefício de Teodósio, o bispo Cirilo pôde, finalmente, voltar a tomar posse da Cátedra de Jerusalém e, em 381, participou do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde firmou o símbolo niceno constantinopolitano. Segundo Cirilo, o cristão é portador de Cristo, e o catequista deve fazer ecoar, com a sua voz, a palavra de Deus. Eis a missão que o bispo de Jerusalém desempenha e ainda continua a desempenhar, hoje, revelando à comunidade eclesial a beleza dos sacramentos e dos fundamentos da fé católica. São Anselmo, bispo de Lucca. Anselmo foi um dos homens mais cultos do seu tempo. Guiado pelo seu tio homônimo, que foi Papa Alexandre II, tornou-se bispo de Lucca em 1074. Rejeitando as regalias de Henrique IV, renovou a vida espiritual e monacal. Faleceu em Mantua em 1086, onde era venerado. No ano seguinte já era santo.